14 de maio. Sou um Deus poderoso. Nada é impossível para mim. Escolhi usar as pessoas mais fracas, como você, para realizar meus propósitos. Planejei suas fraquezas para que você se abrisse ao meu poder. Portanto, não tema suas limitações nem compare as exigências do dia com o tamanho da sua força. O que eu exijo é que você permaneça conectado a mim, confiante de meus ilimitados recursos. Quando você enfrenta situações inesperadas, não precisa entrar em pânico. Lembre-se de que eu estou ao seu lado. Converse comigo e ouça quando eu lhe falar durante cada desafio. Não sou um Deus negligente. Quando permito que dificuldades surjam em sua vida, lhe dou todas as condições para que você as enfrente. Relaxe na minha presença, tendo fé na minha força. Bom, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos inspira e nos acompanha ao longo dos nossos evangelhos, de domingo a domingo. Muito obrigada a todos aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, e que possamos dar início ao nosso evangelho, à nossa leitura, que não fique dentro só desses 30 minutinhos, mas que possamos colocá-los, todos os ensinamentos em prática, que possamos levar essa luz onde quer que a gente passe, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, não importa, que possamos sempre ser essa alegria, essa luz, caridade, amor, que possamos inspirar os outros e também sermos inspirados sempre pelo bem. Muito obrigada, Pai, por estar conosco em mais esse dia. Amém. Amém. Quem quer ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Quem quer abrir o Evangelho para ler? Lívia! Bom, vamos lá. É o capítulo 12, item 11, o duelo. Capítulo 12, item 11, o duelo. Vamos lá. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito em nenhum caso de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alures sois, juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado, este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então,
A palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade no bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Eu vou ler outra mensagem também, que também não é muito longa, do item 12. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e de coragem em apresentar a face esquerda aquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza da alma daquele que a menor injúria quer lavá-la em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo de sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste do teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás essa voz. Ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensastes em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria o Cristo, pois, por todos os ultrajes que recebeu? Não somente os feristes com espinho e a lança, não somente os pregastes num madeiro infamante, mas ainda no meio da sua agonia pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Em que reparação, depois de tantos ultrajes, pediu-vos? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Como ele perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então ao golpe dado pelo ódio respondereis com um sorriso e ao ultraje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça ao alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer que ser cúmplice de um homicídio, que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte. Uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e reconstruir-se, mas a vós não permitiu que despojes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e a um e ao outro, soberano juiz, prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que dissera a seu irmão raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que pareça diante dele com as mãos vermelhas de sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bom, então, aqui na Instrução dos Espíritos, né, a gente leu essas duas mensagens, acho que ficou bem claro, né, o quão pesado, né, a gente atentar contra a vida, né, de outra pessoa. E a gente não tem nem esse direito, né, porque quem somos nós para dizer o que o outro fez ou deixou de fazer para nós, né? Se a gente tem o véu do esquecimento e vivemos outras vidas, né? O que eu posso ter feito para aquela pessoa? Claro, isso não, né? A gente tem que sempre fazer o bem, não justifica. Mas o que eu posso ter feito para aquela pessoa numa outra vida
E se for pior do que o que ela está fazendo para mim hoje, né? A gente não sabe. Então, esse capítulo, né, a instrução dos espíritos, ele tem, né, amai os vossos inimigos, o nome do capítulo, né? Ele tem várias, né? Cada título é a vingança, o ódio, o duelo. Então, fala um pouquinho disso, né? De como esses comportamentos acabam corroendo, né? Não só o nosso corpo, né? Mas também a nossa alma, porque isso é um retrocesso muito grande, né? Na nossa evolução. Ele mesmo diz aqui, porque já pensou? Se acontece alguma coisa num passado de alguém atentou contra a minha vida, e nessa vida atual eu faço a mesma coisa com essa pessoa, a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Em que a cada vida eu vou bater de frente com aquela pessoa, eu não vou me sentir bem perto dela e vou fazer mal para ela, ela vai fazer mal para mim, e a evolução que é boa não vai estar rolando, entendeu? A gente vai ficar naquele constante ciclo, né, de vingança, de ódio, de raiva, e a gente sabe que Deus, ele não quer isso para a gente, né? Ele quer que justamente em cada vida, em cada reencarnação, a gente evolua um pouco mais. E se tratando desses sentimentos, né, de rancor, ódio, enfim, a gente não vai evoluir nunca, vai ficar só naquilo, né? Não vai para frente, né? Então aqui ele fala que é loucura praticamente, né? Esses textos eles são bem explícitos, né? É loucura você ainda querer ir lá catucar o outro e fazer mal para ele. A gente sabe que já está mais do que batido, vamos assim dizer, que fazer o mal para o outro primeiro vai me prejudicar. Não adianta. Por mais que eu faça e aconteça com o outro, corte em picadinho, jogue para lá, para cá, o mal primeiro vai se recair sobre mim, entendeu? Então, não adianta a gente, mas eu vou lá me vingar porque eu vou me sentir melhor. Você não vai se sentir melhor. Naquele momento pode ser até que você se sinta um pouco melhor, mas depois com certeza você vai cair em si e vai falar o que eu fiz, né? E se não for nessa vida, pode ser no momento da erraticidade, né? Quando os nossos olhos, né, o véu do esquecimento cai, as coisas ficam mais claras ainda. Então, em primeiro lugar, qualquer mal, eu não digo não só o duelo, né? Porque aqui vai para uma coisa mais extrema, né? Mas qualquer coisa que eu faça contrário ao amor de Deus para o meu próximo, primeiro vai recair sobre mim, né? Como uma falta, né? Pode ser que eu não responda por aquilo agora, mas eu vou responder com certeza mais lá para frente. Nada fica impune, nada fica jogado assim em vão. A justiça divina, ela é perfeita. A do homem não é, mas a justiça divina, podemos ter certeza que ela é perfeita. Então, a partir do momento que eu atento contra a vida do meu irmão, ele também cita aqui os suicidas, né, que aí já é outro assunto, mas também passam por todo esse processo, é muito difícil, mas você está tentando contra a sua própria vida, então você também vai responder por isso, né? Então, a gente sabe que a melhor forma de seguirmos em frente, né? E não há mal nenhum em dizer isso, no sentido de que, mas aí eu vou estar me humilhando. Foi o que ele falou para mim, foi o que ele falou aqui. Você pode estar se humilhando para os homens, mas para Deus você não vai estar se humilhando, né? E a gente tem que lembrar todos os dias que a gente responde a quem? A Deus, entendeu? O que os homens acham ou não acham da gente, pouco importa, né? Então, a melhor forma de passar por tudo isso é o perdão, né? Mas não é aquele perdão, o perdão tem suas fases, né? Primeiro a gente pode até falar meio que da boca para fora, né? Tipo, tá, te perdoo. Mas lá dentro você ainda está meio chateado, chateada. Mas com o tempo trabalhar isso, né? E tentar ao máximo possível sanar aquela raiva,
aquele rancor de dentro de nós com esse perdão, né? Vai fazer, eu tenho certeza que o perdão vai fazer muito, muito bem para a gente do que até para o outro, porque às vezes o outro nem vai aceitar o nosso perdão, mas a gente está perdoando ele, e quando a gente perdoa o outro, a gente também está se perdoando. Então, a gente também está fazendo um bem para a gente está se livrando daquele laço que às vezes ia ficar por gerações e gerações, vidas e vidas, aquela coisa, sabe, chata, em que ninguém vai para frente, ninguém evolui. Então, a partir do momento que eu perdoo, eu dou uma nova chance para mim, entendeu? Se o outro quiser receber esse perdão, amém, melhor ainda, os dois vão para frente. Mas se não quiser, paciência, cada um tem o seu tempo, a gente também não pode julgar essa pessoa por não aceitar esse perdão, ela vai ter o momento dela também de aceitação. Então, a gente que faz sempre o evangelho aqui, tem esse contato, né, com a doutrina, não só com a doutrina, né, cada pessoa, né, que tem o contato com a religião, tem o contato com as palavras de Cristo mesmo, de uma forma geral, sem colocar rótulos religiosos. As pessoas que têm contato com a palavra do Cristo, elas sabem que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos e que essa vingança, esse duelo não vai levar a nada. Cristo não veio até aqui para querer impor alguma coisa, nem ele mesmo para querer impor alguma coisa ou para querer ditar alguma regra. Então, tudo dele veio de forma bem leve, bem amorosa, e é isso que ele quis trazer para a gente. Então, dessa forma, também devemos lidar com tudo isso, né? Parar para pensar, né, que às vezes a gente tem aquela inimizade, né? Foi o que eu falei, a gente não precisa chegar aqui nesse duelo que as vias de fato, né? Mas às vezes a gente tem uma inimizade no trabalho ou na família mesmo, pensar, colocar a mão na consciência e, poxa, será que vale a pena ficar com essa picuinha, ficar com esse mimimi para lá, mimimi para cá, essa troca de farpa? Será que realmente vale a pena? Será que isso realmente está fazendo bem para mim? Né? Essa autorreflexão, poxa, não está fazendo bem para mim. Então, vamos seguir em frente, vamos tentar perdoar, porque eu tenho certeza que a gente vai, pelo menos, crescer meio degrauzinho aí nessa escala evolutiva, né? Quando a gente toma essa atitude. E com certeza a gente se sente mais leve e a gente se sente mais próximo, né, de Jesus, mais próximo de Deus. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Muito bom. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Levanta o dedinho. Como a Lívia falou, né, a lei dos homens, ela se modifica. Ainda bem, graças a Deus. Porque era comum, né, o duelo, fazia parte da lei, né, era dos homens, era aceitável. E a gente olha assim, e nem faz tanto tempo, hein? Que absurdo! E daqui, na nossa próxima vida, né, daqui mais séculos, a gente vai olhar para coisas que acontecem agora e vai olhar assim, que absurdo! Porque a lei dos homens, ela é mutável, ela vai mudando, graças a Deus, e vai melhorando. Ainda está bem longe do que tem que ser, né? Só a lei de Deus que é imutável, que já está ali maravilhosa. Então, a lei dos homens, há pouco tempo, mulheres não podiam votar, enfim, várias coisas assim que a gente olha assim, meu Deus! E o que a Lívia falou, né? Qualquer coisa que eu faça de mal para alguém está errado, né? E o que me fez lembrar que os duelos hoje em dia também podem ser através das redes sociais, né? Tem gente que é muito intolerante nas redes sociais, então pode estar ali duelando. E quando a gente fala alguma coisa, até pensa, né? Porque o pensamento ele tem muito poder.
quando a gente pensa, deseja coisas ruins, não gosta muito daquela pessoa, a gente cria uma atmosfera fluídica e a pessoa até, você pode não falar nada, mas a pessoa percebe pela, pela atmosfera fluídica mesmo. E a Luciana outro dia falou, né, que ela tinha uma amiga de trabalho lá, que ela não gostava nem da voz da menina. E aí ela começou a fazer o quê? Rezar pela menina. E aí acabou que elas até ficaram amigas, ainda bem. Porque ela conseguiu dar uma quebrada naquela atmosfera. Se ela tivesse alimentado, ai, que voz horrível, ai, mesmo sem ela falar nada, ia acabar mesmo criando uma inimizade, a menina também ia perceber e ia ficar pior, cada vez pior. E aí ela conseguiu dar uma quebrada quando ela começou a orar, né, pela menina. Então, o duelo hoje em dia, ele pode ser através do pensamento, através também das redes sociais, como eu falei. Então, a gente precisa estar atento. O duelo hoje em dia não é como esse duelo, né, de tirar a vida de alguém e a sociedade achava normal. Não, você feriu a honra, vamos lá. Tem muitos... Outro dia mesmo eu estava vendo um filme assim, uma série que eles tinham um duelo. E... Isso Oi? era ou morre ou casa com a mocinha, na época. Isso. Era, não, você feriu a honra da minha irmã. Agora a gente vai ter que duelar, porque senão... Aconteceu isso na série. E eu, meu Deus do céu, isso era comum, isso era aceitável, isso pela sociedade. Tantas coisas, né, que a gente acha um absurdo hoje. E como eu falei, daqui a um tempo também vai ter coisas que acontecem hoje em dia que a gente vai achar absurdo também. E que é a lei, por enquanto, né? A lei dos homens, que é muito falha. Coitado dos advogados que estão sempre tendo que estudar, porque essas leis mudam o tempo inteiro. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Não? Silvia Leal. Eu lembro que o ano passado a gente leu esse texto, foi a Amanda, e ela falou sobre os duelos mentais, que eu acho que vocês já comentaram aqui, que a gente talvez hoje em dia não possa, né, pegar uma arma e bater e atirar no outro, mas a gente fica brigando com a pessoa. Mesmo a pessoa não tá na nossa frente, a gente cria diálogos mentais, a gente fantasia e às vezes não são coisas boas, né, são coisas ruins. Às vezes você não pode dizer uma coisa que você tem vontade na cara de uma pessoa, aí você fica fantasiando coisas ruins que você poderia dizer para ela. Infelizmente, a gente faz isso. Isso é um duelo mental que não faz bem para ninguém, nem para você, nem para a pessoa que é o alvo dos seus pensamentos ruins. Então, a gente tem que vigiar sempre os nossos pensamentos. Mas eu acho que a sociedade ela evoluiu nesse sentido, mas nem todas, né? A gente tem sociedades diferentes. Tem algumas sociedades em que é permitido você ter porte legal de arma, e tem algumas leis em que você pode defender a tua honra, entre aspas, né? Existe uma definição do que seria isso. E se alguém... É como se permitissem que você, em nome da tua honra, você pudesse tirar satisfações com outra pessoa. Talvez isso não seja legal no Brasil, mas em alguns lugares ainda é. Então, assim... Mas isso mostra que a sociedade, ela evolui em momentos diferentes, né? A gente tem, dentro de um mesmo planeta, sociedades em níveis evolutivos diferentes, tanto tecnológicos como morais, né? E, assim, nem sempre a legislação acompanha a evolução moral. Talvez a legislação seja uma maneira de você obrigar a fazer aquilo que você já deveria saber que é o certo, e você não faz. Então, por exemplo, quando inventaram o cinto de segurança, ninguém usava. Aí teve uma lei que te obrigou a usar, porque senão você ia tomar uma multa no seu bolso, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem um nível de moralidade muito baixo que você tem que ter uma lei que te obriga a fazer o que é certo.
Então, assim, esses dias eu estava pensando que despedir-se de comida, né? Às vezes a gente não pensa para pensar, mas tem restaurantes que, se você deixa a comida no prato, você paga uma taxa extra. Então, vê se pode. Você ter que implantar essa medida para uma pessoa pensar que não é legal ela deixar a comida no prato. Olha o nível que a gente está, se a gente for pensar, né? Se você estiver na sua casa, você pode, não deveria poder do mesmo jeito, né? Mas assim, se não tem uma multa, às vezes você deixa. Então, é uma questão de consciência sempre, né? Eu acho que a gente tem que estar atento para isso. É só isso. Quando você falou do cinto de segurança, eu lembrei que hoje em dia, quando a gente vai ao cinema, fica lá, não pode fumar. A gente fica assim, nossa, mas quem vai fumar aqui no cinema? E antigamente era super comum fumar até dentro do avião. No ambiente de trabalho, acender um charuto, a gente fica olhando esses filmes antigos que tem muito isso, né? E a gente fica assim, meu Deus, que absurdo. E ainda tá lá a musiquinha do cinema, não pode fumar. Mas hoje em dia todo mundo já, graças a Deus, respeita isso, já incorporou essa regrinha aí da sociedade. E aos poucos vai melhorando. Vai melhorando, vai melhorando. Mas ainda tá longe, né, gente? Ainda tá longe, mas vai cada vez ficar melhor. Em nome de Jesus. Oi, Pedrinho, amor da titia. Gente, vamos fazer a nossa prece final. Quem quer fazer a prece final? Pedro quer? Pedro, tu podia fazer a prece final hoje, hein? Não? Saiu correndo. Deixa eu ver, a Lívia fez do começo. Silvia, quer fazer a nossa prece final? Pode ser? Posso fazer. Vamos então fechar nossos olhos, levar os nossos pensamentos, agradecer a Deus, a espiritualidade amiga que nos acompanhou durante essa reunião, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, nosso alimento, por tudo que temos. Deus, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade do estudo. Obrigada pela oportunidade de estarmos vivos, encarnados, de termos a oportunidade de evoluirmos. Peço que nossas águas sejam fluidificadas e que tenhamos todos um bom final de semana. Que assim seja. Que assim seja. Vamos tirar nossa foto? Sim! 1, 2, 3 e... peraí. Pode ir agora? Pode. 1, 2, 3 e... Sorrindo! Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã.